Paz do Senhor, seja bem-vindo ao canal Congregação Cristã Remanescente. Eu venho nesta manhã trazer uma palavra abençoada ao teu coração. Esta palavra ela se encontra no livro de 1 Samuel, capítulo 17, no versículo 12 em diante. Vou estar efetuando a leitura. Davi enviado aos seus irmãos. Davi era filho daquele Eufrateu de Belém, cujo nome era Jessé, que tinha 8 filhos nos dias do rei Saul. Já era velho e adiantado em anos entre os homens. Apresentaram-se os 3 filhos mais velhos de Jessé a Saul e o seguiram à guerra. O primogênito era Eliabe, o segundo Abinadab e o terceiro Samar. A palavra de Deus ela nos relata que Jessé, ele tinha 8 filhos e os 3 mais velhos eles foram à guerra e seguiram a Saul, o rei de Israel naquele tempo. E o rei de Israel, Saul, ele levou os 3 filhos, Eliabe, Samar e Abinadab, os 3 filhos mais velhos de Jessé. E Jessé, ele pediu para que Davi, o seu filho mais moço, ou seja, o caçula, ele fosse levar pães e queijo aos seus irmãos ali naquele lugar de peleja. E a palavra de Deus ela nos relata que Davi ele foi para aquele lugar a mando do seu pai. No versículo 17, Jessé disse a Davi seu filho: leva-te, peço para teus irmãos uma eifa deste trigo tostado, estes 10 pães, e corre a levá-los ao acampamento aos teus irmãos. Porém, estes 10 queijos leva-o ao comandante de 1000, e visitarás teus irmãos, e verás se vão bem, e trarás uma prova de como passam. E a palavra de Deus nos diz que Davi, ele quando chegou ali, naquele lugar onde estava tendo a guerra, ele se deparou com um homem gigante, um filisteu de Gate, e o nome dele era Golias. E este homem, ele era um soldado desde a sua mocidade. Ele era um homem de guerra, e a palavra de Deus nos diz que ele era gigante, e ali Davi, ele se deparou com aquele homem afrontando, ou seja, desafiando o povo de Israel. E ele disse: dei-me um guerreiro de Israel para que ambos lutamos, eu e ele. E quem ganhar será senhor do que perder. Ou seja, se um soldado de Israel perdesse a luta com Golias, o povo de Israel seriam escravos dos filisteus. E se Golias perdesse, o povo filisteu seria escravo do povo de Israel. E Davi, ele vendo aquilo, a palavra do Senhor nos diz que ele fez uma pergunta: o que farão ao homem que derrotar este gigante e tirar a afronta do povo de Israel? E alguns soldados que ali se encontravam disse para ele que a casa de seu pai seria isenta de impostos, ou seja, não pagaria impostos, e ele casaria com a filha do rei, ou seja, do rei Saul. E a palavra de Deus nos diz no versículo 28, ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar aqueles homens, acendeu-lhe a ira contra Davi e disse: por que desceste aqui? É a quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a maldade
Desceste apenas para ver a peleja? Davi, ele era um simples pastor de ovelhas. E o seu irmão Eliabe, quando ele viu Davi fazendo essas perguntas, ele se levantou a ira, né, contra Davi. Assim também é nos dias de hoje, dentro da igreja, no seu trabalho, no meio da sua família. Tem muitos Eliabes, aqueles Eliabes que estão dentro da igreja que não querem limpar o chão da igreja, mas quando alguém vai limpar o chão da igreja ou lavar o banheiro da igreja, eles se levantam para querer parar esta pessoa, para querer desanimar. Assim também é no meio da nossa família. Tem muitos que não querem buscar ao Senhor, mas quando você vai buscar a Deus, eles querem te desanimar, eles querem que você pare. No ambiente de trabalho também, tem muitos Eliabes. E a palavra de Deus nos relata que Davi, ele se dispôs a lutar contra aquele gigante chamado Golias. E ali ele desceu ao ribeiro para buscar 5 pedras lisas. Tomou o seu cajado na mão e escolheu para si 5 pedras lisas do ribeiro e pôs no seu alforje de pastor, que trazia, a saber, no surrão, e lançando mão da sua funda, foi-se chegando ao gigante. Ou seja, a funda era um estilingue de antigamente, que colocava-se a pedra, girava e lançava. E Davi, ele desceu ao ribeiro, escolheu 5 pedras lisas, né, para lutar contra aquele gigante. A palavra de Deus nos diz que aquele gigante, ele carregava a sua espada, ele carregava uma lança, que era da grossura do eixo do tecelão, e ele também carregava um escudo, e o seu escudeiro, a qual levava as suas armas, ele ia na frente. E Davi, ele só foi com as suas vestezinhas de pastor, né, de ovelhas, e o seu cajado. E Golias, quando viu aquele homem, né, jovem, a qual a Bíblia fala que Davi, ele era jovem, ruivo e de boa aparência. Golias, ele o desprezou, né, pela sua aparência. Assim também não é diferente na minha e na sua vida. Muitas pessoas olham para mim, olham para você e não dão nada, não acreditam no nosso potencial, na nossa capacidade, né? Mas eu venho te dizer que o Deus de Israel, o Senhor dos senhores, Ele acredita na tua capacidade, Ele acredita no teu potencial. Por isso hoje você está aqui assistindo este vídeo, porque o Senhor, Ele acredita em você. Para muitos, Davi, ele era só um simples pastor de ovelha. Não era capacitado, mas eu venho te dizer nesta manhã que o Senhor, o Deus de Israel, ele não chama os capacitados, ele sim capacita os escolhidos. E a palavra de Deus nos diz que Davi, ele desceu ali no ribeiro para pegar 5 pedras lisas para enfrentar aquele gigante, a qual trazia espada, escudo e lança. Davi foi contra ele só com 5 pedras. E eu venho te dizer neste dia de hoje, aonde é as pedras, aonde é o ribeiro, a qual você vai conseguir as pedras para derrubar o gigante lá fora. Hoje o ribeiro, ele se encontra dentro da igreja, da casa do Senhor. É lá na igreja. Não importa a denominação, não importa a placa da igreja, mas é dentro da igreja que você vai buscar as pedras, porque hoje o ribeiro é a igreja. É na igreja que você vai conseguir as pedras para derrubar o gigante que está lá fora. E a palavra de Deus nos diz que Davi, ele usou a sua funda, colocou a sua pedra e foi de encontro àquele gigante. E ele girou a sua funda e lançou a pedra. E a pedra encravou no meio da testa daquele gigante e ele caiu prostrado com o rosto em terra.
E eu venho te dizer, neste dia de hoje, que você tem que fazer como Davi fez. Não ligar para os Eliabes, não ligar para aqueles que tentaram parar, mas ir de encontro ao gigante. Descer ao ribeiro, ou seja, ir na igreja, buscar as pedras para derrubar o gigante. Porque Davi, ele não olhou para o tamanho do gigante. E assim nós devemos também fazer. Nós não devemos mostrar o tamanho do nosso gigante para Deus. O tamanho da nossa dificuldade para Deus. E sim mostrar o tamanho do nosso Deus para a nossa dificuldade, para o nosso problema, para o nosso gigante. E ali, este gigante diante de Deus, ele vai se tornar pequeno. Porque o nosso Senhor, ele é o grandão da Galileia. É o Deus que nunca perdeu uma guerra. É o Deus que nunca perdeu uma peleja. E eu venho te dizer neste vídeo de hoje, não mostre o tamanho do teu problema, da tua dificuldade para Deus, mas mostre o tamanho do teu Deus para a tua dificuldade, para o teu problema. E eu fico por aqui, estarei trazendo mais palavras de Deus para o teu coração, para o teu dia. Se você não é inscrito neste canal, Congregação Cristã Remanescente, se inscreva. Se você gostou deste vídeo, desta palavra, deixe aí nos comentários, que você, a partir do dia de hoje, você não vai mostrar o tamanho do teu problema para Deus, da tua dificuldade para Deus, e sim o tamanho do teu Deus para o teu problema, para a tua dificuldade, que ela vai ficar pequena perto de Deus. Se você gostou deste vídeo, se inscreva no canal, deixe o seu like e até o próximo vídeo. A paz do Senhor, que você tenha um dia bastante produtivo, um dia de crescimento espiritual na presença do nosso Senhor Jesus. Que neste dia de hoje venha ser um dia bastante produtivo, um dia abençoado, e que Deus venha abrir as comportas dos céus e derramar chuva de bênção na tua vida. Que Deus venha mover os céus e a terra ao teu favor, a favor dos teus projetos, dos teus planos. Fique com Deus, ative o sininho, se inscreva no canal Congregação Cristã Remanescente, deixe seu like e até o próximo vídeo. A paz do Senhor a todos, que Deus abençoe e que Deus guarde e acampe os anjos ao teu redor. Paz do Senhor a todos.